Boa tarde, minha galera. Boa tarde a todos que futuramente vão nos escutar aqui, vão assistir a nossa resenha. É mais um podcast aqui do Estrela com Ela e a Inclusão. Dando um agradecimento aos nossos apoiadores, né? Que é a Copa Sininho, a, a Hells e a MB Brasil, que é Mulheres do Brasil. E com certeza estão apoiando e a gente também, né, busca aí para você dar aquele like quando você tiver, entra no nosso canal, se inscreve, dá o like, é, é, compartilha com os amigos, traz. E você que quer nos apoiar, é só procurar a Cristina Lima no Estrela Nova para que você possa ser aqui, divulgar a tua marca. E a gente vai abrir também uma ressalva para que aqueles times que queiram apoiar, né, o podcast Estrela com Elas e a Inclusão, mostre a sua logo e que a gente possa fazer uma visita, vem nos apoiar, vem contribuir para que a gente continue nosso trabalho aqui com a história, contando a resenha das meninas, contando a história, né, a trajetória de várias jogadoras, de vários atletas, tanto PCDs como pessoas andantes, ouvintes. Então, hoje eu tenho aqui a Leti, né, nossa Leti Gama, que foi uma jogadora do Radar, né? Muito bem-vinda, Leti. Obrigada, É uma Cristiano. honra receber vocês aqui. Deu a Bia, que foi uma atleta, né, que quase que iniciou ali no Estrela Nova. Ela veio da Taça das Favelas e deu a continuidade ali, aprimorou ali no Estrela Nova e ganhou o mundo. E isso é muito bacana, é uma menina nova que vem aqui para poder contar a sua resenha também, aprender com os mais velhos, né? E tem o Fernando, que é o nosso grande atleta, né, amputado da seleção brasileira e que hoje está aqui com a gente. Eu quero dizer para vocês que é uma honra receber vocês aqui. E a Márcia, né, a Márcia Tafarel, que está lá, né, nos Estados Unidos, acompanhando a gente aqui, contando também um pouco da trajetória dela. Infelizmente, devido a um problema, né, técnico aqui no estúdio, a gente não pôde fazer ao vivo, mas já já está lá no nosso canal. E vocês cheguem lá e façam aquele like, dê aquele, entendeu? Aquela apoiada que a gente está precisando e contamos com o apoio de vocês. Obrigada à minha produção aqui, a Renata Mendes, que está aqui sempre comigo, é sempre uma apoiadora do Estrela com Ela e Inclusão. E a gente vai começar, porque a resenha tem que começar, né? Demorou, mas a gente tem que começar. Então eu começo hoje, né, a passar a minha bolinha, que a gente tem uma bolinha, né? Essa bolinha tem história. E eu quero começar com o Fernando, né? Fernando, ele tem uma baita história aí, né, dentro do futebol de amputados. E o que te levou, o que te fez, né, chegar ao futebol e, e por que você chegou até lá, Fernando? Conta a sua trajetória. Prazer, obrigado pelo convite. Sim, o futebol, eu já jogava futebol antes, né? Antes de sofrer o acidente. Eu jogava em Itaboraí, estudei, joguei em segunda divisão no Rio. Aí, num desses campeonatos, fui jogar em Rio Bonito, fui chamado para jogar lá. E no meio desse trajeto eu sofri um acidente de moto e acabei perdendo a minha perna. Aí eu não pude mais jogar por noite com duas pernas. Falei, agora acabou a minha vida, pô, o futebol acabou. Nada disso. 6 meses depois que eu perdi minha perna, eu encontrei um amigo, que meu pai me encontrou, a minha família encontrou um amigo que sabia que eu jogava futebol. Ele foi até a minha casa e lá me encontrou e me viu bem triste, né, por não jogar mais futebol, não fazer esporte. Ele me mostrou umas fotos, me mostrou tudo aquilo. E eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, para me conhecer a Andef, ele me levou para conhecer a instituição da Andef, uma associação niteroense do deficiente físico. Lá eu cheguei lá, encontrei vários rapazes com sem uma perna, o goleiro sem um braço, os caras chutando bola, correndo. Falei, cara, se eles fazem, eu também posso fazer. Aí, devagarzinho, na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, já estava eu junto com eles jogando. E participando de apresentação em escola, e mostrar a habilidade do deficiente nas escolas, que para as crianças, né, para ver o que era, para eles encontrarem um deficiente na rua, para eles não maltratarem ou não vissem como outra coisa, porque era um cidadão, era uma pessoa como outro qualquer, e que fazer esporte. Então começamos a fazer isso em escola, e daí nesse treinamento todo veio um convite para eu estar um mundial em Seattle, nos Estados Unidos. Isso 6 meses depois que eu perdi minha perna. Isso aí foi tudo, né? Então a gente demos tudo para aprender, para ficar mais apurado. Aí o professor Bill Blair, lá dos Estados Unidos, de Seattle, Estados Unidos, veio até o Brasil,
veio mais um estreio conosco e nos levou a disputar esse Mundial em Seattle, nos Estados Unidos, em setembro, 6 meses depois que eu perdi minha perna. Eu falei, gente, aí olha onde que eu tô hoje, eu não saía de Itaboraí. Gente, que isso, só Deus mesmo, né? Que ele fecha uma porta, abre diversas janelas. Aí tá eu ali disputando no primeiro Mundial e nós chegamos em terceiro lugar no Mundial com 7 a 10 equipes, 10 países lá. Pô, a primeira vez foi muito bom. No próximo ano, em 90, isso foi em 2000, em 89. Em 89. Em 90, tava a gente já jogando de novo em Dallas. Jogando de novo, fomos convocados para a seleção, fomos para lá, ficamos em segundo lugar. Você vê como é que é as coisas. No 93, fomos para Uzbequistão, outro lado do mundo, quase chegando ao Japão. Gente, muito longe daquilo. Mas lá estávamos nós de novo, ficamos em terceiro lugar de novo. Aí em 2000 em 95, convocado para a seleção mais uma vez, fomos para a cidade de Moscou. Um frio terrível. Jogamos estádio de aquecedor. Chegamos lá, ficamos em quarto lugar. Aí veio isso tudo, essas viagens, né? Sobe e desce, sobe e desce. Em 96, fomos para Toronto, Canadá. Ficamos em quarto lugar. Em 98, fomos para Manchester, Inglaterra. Ficamos em terceiro lugar. Aí chegou em 99, é dessa vez. Agora estamos mais experientes. Fomos campeão invicto, sem perder uma partida, sem empatar nenhuma partida. Ganhamos todas as equipes. Eu fui artilheiro do Mundial e fui eleito o melhor jogador do mundo lá fora. Quer dizer, foi uma coisa maravilhosa para nós. 99, esse primeiro Mundial. Vem em 2000, Seattle, Estados Unidos de novo. Lá estávamos nós toda, a seleção toda organizada, treinada e estamos com um bicho-papão. Ganhamos mais um título em 2000, em Seattle, na final contra a Rússia. Essa vez já tinha 12 países. Isso foi o bicampeonato. Veio o tricampeonato, veio no Brasil, aqui no Rio do Ouro, em Niterói. Na instituição, onde o Centro Esportivo da Andef, que fica no Rio do Ouro, onde é a nossa casa. Eu falei, aqui é nós, né? Não tem como. Aqui fomos campeão invicto de novo, sem perder uma partida, sem empatar com ninguém. Fui o artilheiro do Mundial, fui de novo o melhor jogador do mundo. E isso foi em 2003, em Sochi, viajamos para lá, fomos vice-campeão mundial. E perdemos na final para a Rússia, no Golden Ouro, no último minuto, um temporal enorme que caiu no campo e a gente escorregando dali, a bola conseguiu entrar devagarzinho e a gente ia para os pênaltis. Perdemos o Mundial em 2005, voltamos ao Mundial no Brasil. De novo, voltou o Mundial no Brasil. Aqui nós conseguimos o 5º título mundial nosso. Fomos o 4º título mundial. Fomos eleitos 4 vezes campeão mundial. Dali para lá, eu comecei a sentir as dores, né? O joelho, muito tempo já nessa vida de jogador de futebol amputado, treinamento todo dia, academia, essas coisas, você vai sentindo. Só tem uma perna, né? Ainda vai sentir dor? Olha, não vai sentir? E sente muito. Mas aí... Ei, Márcia, você tá ouvindo a história dele, né? Acho que deu uma pausa ali. Acho que deu, ela deve estar andando. Então, e aí você começou a sentir dores? E aí daí pra lá começou, eu vim caindo, as contusões, não veio me deixando mais ir participar com a seleção, nem com a própria Andef, fiz tratamento, eles queriam fazer a cirurgia no meu joelho, da artrose, artrite, tudo isso. Aí eu não quis mais, eu não queria participar dessa cirurgia, porque eu só tinha uma perna. Se desse ruim, era cadeira de roda. Eu falei assim, cadeira de roda, é melhor eu parar aqui, já tá bom demais até onde eu cheguei. Aí eu parei de jogar futebol. Mas brinco com os colegas, com os amigos, nos campos do seu site, no campo do meu. Pô, você ainda joga pra caramba ainda, cara. Você não pode continuar jogando na seleção. Olha, só brincar com você. Seleção é muito treino, é muita dedicação, é você levar o nome do país. Então você tem que estar bem fisicamente para isso. E a idade vem chegando hoje, eu tenho já 58, né? Então é hora de dar. Mas ainda tá jogando bolão ainda mesmo. Toca você vê que ela joga uma bolinha ainda. Né? É um dos defensores do Estrela Nova de amputados, entendeu? E agora a gente fazendo os treinos lá em Itaboraí, os caras, entendeu? Domingo a gente tá lá no aterro do Flamengo. Domingo estamos lá, domingo a gente vai estar lá no aterro do Flamengo. De vez em quando tem que levar eles lá para poder brincarem com os meninos surdos e com os meninos andantes também, ouvintes. E a gente vai estar com a turma lá.
Mas tem um atleta de 60, o Marotti tá com 62, né? 62, o Marotti. 62, a maioria ainda são, jogando. a maioria são Entendeu? Ainda veteranos, né? jogando. Lógico, perde lá as bolas dele, né? Mas tá jogando. Não, joga ainda, sabe jogar. E temos garoto. É um incentivo, né, para o nosso jovem, né? Porque a gente não quer que uma pessoa, um jovem, se acidenta e perca uma perna para jogar bola no cantinho. As consequências da vida. Sim. Consequências da e vida. hoje em dia, muito mais, né? Porque essa coisa de moto é uma coisa moto, terrível. então, né? é onde que eu sofri, né? Muitos lá da seleção e muitos da Andef. Foi motos. E o bacana é que agora a gente, além dos meninos amputados, a gente tem um atleta amputado também, uma menina que tá jogando, tá treinando junto com a gente também. Né? A Cíntia tá jogando e a gente tem lá o pessoal que... o difícil de reunir eles é que todos moram Distância em municípios diferentes, entendeu? Muito grande. Então, meia dúzia em Itaboraí, aí depois vem um lá de Rio das Ostras, vem alguns de Rio das Ostras, e depois vem outros de Campos, aí o outro de Magé, e vai... A Cíntia, então, ela é uma... É para ela chegar... Sepetiba, acima de Sepetiba, lá pra Santa Cruz. Um negócio assim, lá para dentro. Muito. Então, assim, ela leva quase que meio dia para chegar no treino. Entendeu? Então, o treino acaba... A gente sai de lá às 5 horas da tarde, ela chega em casa às 10, 11 horas, se ela pegar trem normal, entendeu? É 10, 11 horas que ela chega. E assim, eu gostaria de parabenizar o Fernando por essa força dele, ter a perna amputada e não desistir, continuar, que eu vi poucas pessoas fazerem isso, que geralmente a pessoa pega, desiste, já vai para outros caminhos, fazer coisas que não tem nada a ver. E ele teve uma grande força e papai foi muito bom contigo. Foi muito generoso, eu agradeço todos os dias. O tempo de recuperação foi muito curto. Muito curto, 6 meses, é muito curto. Todo mundo mas todos falaram isso, né? Como? Sim. Por que essa reabilitação muito rápida? Porque eu era jogador. Eu só fui aprender a usar a muleta. E o resto você já sabia. Então foi a questão de saber usar a muleta. O deslocamento você em cima da muleta. Não é um qualquer o cara que anda de muleta na rua que joga futebol, não. É difícil. É só quem já sabe e só vai aprender a usar a muleta. Porque é muito deslocamento. Então você tem que ser ágil para fazer isso. Alete, você falando isso, a gente tem assim, eu que trabalho com eles, assim, faço, né? Primeiro com os surdos. Então eu já vi assim a garra, a necessidade e a vontade que os surdos têm de fazer. E quando eu me deparei com os amputados, que aí eu falei, não, gente, é superação demais, entendeu? É superação demais. E aí agora a gente está reeducando e reensinando a Cíntia a jogar. Ela jogava antes, mas ela jogava com a direita, né? A bola ela chutava com a usar a esquerda. Então ela tem que aprender, além de aprender a usar a muleta para poder jogar, ela ainda tem que aprender a chutar com a esquerda, porque ela perdeu que é mais difícil. A perna direita, a que ela chutava, entendeu? Então às vezes dá um desânimo, aí a gente você tem que vir, você tem que fazer, então e ela tá melhorando bastante. A motivação para eles, e a gente tem muitos amputados que eles são por exemplo, eu tenho um que ele, não vou mais, aí eu falo, tá bom. Aí quando tem um jogo, quando tem uma coisa, eu preciso de você. Aí tá bom, professor, eu vou. Porque acaba ficando com depressão, né? Então eles têm muito essa coisa da depressão no meio, e é muito difícil você fazer com que eles enxerguem que eles podem fazer a mesma coisa que eles faziam E a depressão, antes, quando chega um amiguinho que puxa pro outro lado de usar drogas e tudo... Aí piora mais ainda a situação. Piora. Então não desista dessas crianças. Salva vidas real. Isso. Mas eu falo para eles eu tô tentando organizar, entendeu? Porque tá chegando a hora de eu me aposentar também, né? Eu preciso, né, chegar um momento que a professora, entendeu? A treinadora, entendeu? A jogadora já aposentou, agora a treinadora também está procurando achar o seu cantinho fora dos campos, né? E o podcast foi uma saída delas, né? Márcia? A gente chega nesse ponto, você que já tá nos escutando aí, já tá no quarto, que eu tô vendo. Então, tiramos você do jogo, você não vai jogar hoje, pelo menos enquanto estiver com a gente, não vai poder apostar, que a Márcia tá em Las Vegas, acabou mostrando pra gente ali uns caça-níqueis, entendeu? É onde ela vai buscar a grana para poder sobreviver aí nos Estados Unidos. Márcia? Acabei de chegar aqui em Las Vegas.
Então, olha só, o Fernando tá para passar a bola, porque a gente tá usando uma bolinha, cada hora que a gente passa para um, ele passa a bola para alguém. E aí, Fernando, você vai passar essa bola agora para quem? Eu vou passar para minha amiga aqui, que ela vai dar para mim. Ele passou essa bola para a Lete agora vai chutar no gol. Vamos e vai contar um pouquinho da sua trajetória ali, como que você Me chama Lete Gama. Fala, Cristina, pergunta. Tô um pouquinho nervosa, mas tá tranquilo. Relaxa, que aqui é só relaxar e aproveitar, entendeu? Tá bom. E deixa fluir, entendeu? Pode deixar fluir. A bola tá contigo. E não só nossos telespectadores, né, que estão ali, a galera que tá ali para escutar, né, um pouquinho a resenha da sua trajetória. A Bia, o Fernando, a Márcia e o pessoal ali, todo mundo tá querendo saber o que te fez chegar no futebol. Olha só, o que me fez chegar ao futebol. Primeiro vou me apresentar, né? Me chamo Lete Gama, sou divorciada, graças a Deus, e casada novamente. Tenho uma filha, uma neta, trabalho com aplicativo, trabalho com Uber e o 99. Não é propaganda não, gente. Pode fazer. Cupom de desconto, rola? Desconto do nervosismo. Eu comecei a jogar futebol já na infância, né? Que eu acho que eu já nasci gostando de jogar futebol. E eu jogava muito na escola, na rua, com as crianças, e era uma bagunceira. Eu não ficava quieta um segundo sequer. E então, dessas idas e vindas, começamos a jogar futebol com as Brasileirinhas, que foi um time que uma senhora lá perto de casa fez, né? Botou uma blusinha, pintou e tudo, botou o númerozinho. Fomos jogar. Era muito engraçado quando a gente jogava. Nós íamos jogar, toda tranquila, né? Vamos lá jogar. Jogávamos. Quando a gente ganhava, era ótimo. Cristina, quando a gente perdia, eu voltava para casa com uma cara tão feia. Aí todo mundo sabia quando perdia, né? Que a cara era desse tamanho. Mas isso aí, olha a minha desculpa. Aí quando a gente perdia... O que houve, Alete? Perdi. O que aconteceu? Jogamos pra caramba, mas também só colocaram mulher homem. Como é que a gente vai ganhar? Eu tinha esse negócio. Que a gente só perdia pra mulher homem. Pra mulher normal a gente não perdia. Era muito engraçado. Aí acabando essa fase... Foi a fase de jogar salão. Nós jogamos salão. Inclusive, eu joguei nesse time que eu tava. Joguei salão. E desse time, joguei no Vitória. O Vitória me chamou para jogar com eles. Aí fui jogar no Vitória. Do Vitória, fui jogar no Alberto Torres, né? Alberto... Não, é no Alberto, de Alberto. É Alberto Torres mesmo. Joguei no Alberto. Do Alberto, eu fui jogar praia no Leminho. Do Leminho... Pode continuar? Pode, não, ele tá só mostrando ali. Do Leminho, fui jogar no Radar. Primeiro eu joguei na praia. Depois tive um desentendimento com o presidente do Radar, que o Deus o tem em um ótimo lugar, se assim ele merecer. Tive um desentendimento com ele. Voltei a jogar no Leminho. Do Leminho fui jogar no Madureira Campo. Quando o Madureira estava perdendo menos pro Bangu, né? Que nossa meta era ganhar do Bangu. Nunca conseguimos. Quando a gente estava perdendo menos do Bangu, sério, que o Bangu era um time tremendo, não sei se você conheceu. Sim. Quando a gente estava perdendo menos pro Bangu, o time do Madureira estava pronto e teve o campeonato. O que aconteceu? O presidente do Radar foi no Madureira, pegou 10 meninas titulares do Madureira e levou pro Radar. Quem não queria jogar no Radar? Campo. Mas aí eu tive a minha meta, né? O meu desentendimento anterior, eu tive que colocar para todos, só vou voltar se acontecer isso. Se for do jeito que eu quero. Se for do jeito que ele quer, eu não vou. Aí, graças a Deus, foi do jeito que eu queria. Eu carreguei todo mundo, que se eu não fosse, ninguém ia. Que na época eu era capitã. Era capitã, só ia se eu fosse. Aí nós fomos, joguei no Radar. E olha, foi maravilhoso essa trajetória minha pelo Radar. Foi uma coisa assim... Um campeonato carioca. Aí teve o campeonato que foi a final no Bangu, em Moça Bonita, que nós ganhamos de 1-0. E olha, a pancada comeu. Aquele ali foi triste. Triste, e foi ali também que o futebol feminino no Rio de Janeiro deu uma caída.
aquela essa briga. confusão toda foi por causa daquele árbitro, o Margarida? Ou foi alguma coisa antes ou depois? Não, foi um outro árbitro que apanhou aquele dia. Não foi o Margarida que apanhou. Não foi o Margarida, não. A Margarida já apanhou em outras arbitragens dele, que todo mundo achava que ele só apitava por radar porque ele trabalhava no radar, né? Mas então não. era isso. Teve algum árbitro na tua época que apanhou também do time, Márcia? Você perguntou se a briga tinha sido em relação ao Margarida. Nesse jogo que o Margarida teve um episódio aí de briga, foi contra o radar contra o Saad. Eu estava nesse jogo. Eita. O Margarida tentou agredir uma das jogadoras do Saad e aí essa briga foi histórica. Você não foi a primeira a ir para cima do Margarida, não, né? Não. Eu detestava briga. Eu saía de perto, eu tentava separar. Eu nunca gostei de briga. Eu sempre fui aquela, vamos apaziguar, gente. Eu não gostava de briga. Até hoje ainda tem atleta correndo atrás do Margarida, né? Que Deus o tenha, né? Não, a lembrança desse jogo para mim foi bem marcante, porque eu chorava. Eu não gostava de ver briga, eu não gostava de ver aquela situação. Muitas jogadoras se envolveram nessa briga, e aí eu fui para uma das traves do gol lá, me apoiei na trave, sentava e chorava. Eu era muito nova. Mas isso são as resenhas, né, que acontecem. E nos bastidores, então, né, Leti? Então, dessas coisas todas, devia ser uma coisa daquelas, né? O que você conta? O que você fala? O que você lembra daquela época nos bastidores? E até eu te cortei, mas era para você poder, né, pensar já em... Não, o que eu me lembro muito também é que... Gente, aquele episódio do Margarida foi lamentável. Ele apitava bem, mas as pessoas também... tinha uma parte que ele ia em favor do radar e outra ele queria disfarçar. Mas ele apitava bem, não apitando o jogo do radar. Que ele favoreceu... Não que um bocado, que o time do radar era muito bom. Mas um pouquinho ele dava uma Quando ele achava destoada. que o time não estava bom, aí ele... ele dava um jeitinho dele, um empurrãozinho. né? Mas era aquele jeitinho brasileiro de ele era muito bacana, fora campo, assim, a arbitragem dele. O Margarida era uma excelente pessoa. Eu convivi com ele tete a tete, muito gente boa mesmo, muito. E você chegou a participar de alguma competição, assim, a nível profissional, a nível importante, assim, que você considera... Assim, que eu tenha saído do país? Eu não digo nem que tenha saído do país, pode ser que mesmo, mas assim, que tenha te marcado. Olha, foi uma partida que me marcou, foi só uma partida, que foi radar contra o resto do mundo, que foi lá em Goiânia, que foi bem legal. Nós viajamos com o pessoal da Seleção Brasileira de Futebol Masculino, vi meus ídolos, né? Nossa. São coisas que a gente Eu era apaixonada pelo Éder Aleixo, ponta esquerda, do Atlético Mineiro, meu Deus. Mas eu sempre tive uma certa vergonha. Aí quando nós estávamos no avião para pedir os autógrafos, né? Pelé, Zico, Falcão, tava todo lá e o Éder. Eu não fui de jeito nenhum. Eu pedi uma colega, vai lá, pede lá ele. Você não vai porque tenho vergonha dele. Aí eu não pedi, não. Mas eu tive a assinaturazinha dele. Ah, mas isso é muito bom. Quando a gente... Às vezes eu também não sou muito de tietar, não. Eu também são não. poucos que eu tieto. Mas quando tem uns ou outro assim, eu vou lá e tiro uma fotinha. Aí eu vou lá e tiro uma fotinha. Não só de pedir autógrafo, não. Mas assim, pra eu tirar a fotinha, só se eu ver se todo mundo já tá tirando, a pessoa não vai ficar chateada, nem vai me dizer não, que eu temo o não. Não, mas aí a gente não só vai saber se pega ou não, né, Márcia? Se a gente for lá e pedir, né? Se a gente for lá e tentar. Tentar o sim, né? Tentar o sim, tem que tentar o sim. Mas e aí nessa sua trajetória, que a gente volta daqui a pouco, essa bola agora você passa para quem?
Eu posso passar direto lá para o outro lado? Ô, Márcia, segura a bola aí que é tua. Ó, a bolinha vai ser para você. Vai ficar aqui na ponta da mesa, como você não está enxergando. Você só vai ver quando você viu o vídeo lá. Mas a bola está para você. Me fala um pouco aí da sua trajetória. Não só para mim, né? Para o Estrela com Elas, mas para todos nós que estamos aqui, todo o público que vai assistir tá assistindo, né, nosso podcast Estrela com Elas e Inclusão. Nós vamos ouvir agora a Márcia, diretamente de Las Vegas, entendeu? De férias nos cassinos, fazendo a fezinha, que brasileiro é assim, é fezinha o tempo todo. Fala aí, Márcia. Bom, antes de mais nada, é um grande prazer estar nesse bate-papo com vocês. Vou me introduzir rapidinho. Márcia Tafarel, gaúcha, de Bento Gonçalves, Serra Gaúcha. Comecei jogando futebol na rua, como a maioria das pioneiras, junto aos meninos, competindo contra os meninos. A minha vizinhança era muito legal, porque tinha muito menino e a gente brincava direto na rua, não tinha esse protecionismo que os pais hoje têm com a criança, né? E a nossa infância, obviamente, era diferente do que a infância das crianças de hoje. Hoje a tecnologia superou tudo, as crianças já não se movimentam mais como antes, não brincam mais como antes, mas eu sou daquela geração que jogava futebol na rua, brincava, subia em árvore, jogava bolinha de gude, e todas as brincadeiras de menino eram as brincadeiras que tinham competição e que eu gostava. Onde tinha competição eu gostava. Brincadeira de menina, que é de escritório, de boneca, era muito chato para mim, era muito entediante. Então saí de Bento Gonçalves, adolescente, 18 anos, fui para São Paulo. Primeira grande equipe, o Saad, que me convidou para jogar, mas antes disso eu fiz parte do que eles chamam aqui de All-Star, né? Do All-Star do Rio Grande do Sul, para uma competição em Campinas. Fui vista pelo Romeu, que era o diretor-presidente, chamou para Saad e Itaperior. Tinha equipes fora. Fui bem e ele me convidou para ficar na equipe. Depois disso, logo em seguida, parece que as coisas aconteceram muito rápido, né? Eu saí do Rio Grande do Sul em 87, em 88 eu fui convocada para aquela primeira que ia participar do torneio internacional. Mas eu tinha conquistado um trabalho na Fundação Bradesco, e para mim, deixar esse trabalho para ir para a China, ou pelo menos tentar fazer parte daquele grupo que ia para a China, era muito difícil, porque a Arlete sabe que o radar era a base da seleção na década de 80, no começo da década de 90, né? Então, as grandes jogadoras do radar formavam a seleção brasileira, ou a grande maioria delas formava a seleção brasileira e juntava com algumas outras jogadoras de outras equipes que se destacavam. Então, eu fui uma das que se destacou no FAAD, me convidaram para fazer parte, para participar da preparação, mas eu não aceitei a convocação porque era muito... o tempo de treinamento era muito longo e eu não queria perder o meu emprego, que era um emprego bom. Então, essa primeira convocação foi ter graças a de ser convocada novamente em 91 e participar do primeiro Mundial na China. Então, do primeiro Mundial para o segundo Mundial na Suécia, e encerrei minha participação na seleção, os Jogos Olímpicos de 1996, onde a gente conseguiu um honroso 4º lugar, e eu acho que ali era o pontapé inicial para o futebol feminino começar a ser visto com bons olhos, ou diferente, né? Aí começou o investimento em Paulistana, em Taça Brasil, enfim. Eu sou daquela geração aí que lutou e que tentou, né, levar o futebol feminino para uma estrutura melhor. Obviamente demorou muito para a estrutura chegar. Isso. Não entendi. Colocar o teu telefone um pouquinho mais longe, que tá aparecendo quase só da tua boca para cima. Isso, assim tá melhor. Opa! Esse negócio de ficar segurando o celular é complicado. Melhorou? Não achou? Acho uma mesa e apoia que fica legal. Eu rapidinho eu vou lá e acho um suporte no negócio e boto. Mas assim tá bom. Pode continuar. Deixa eu ver. Eu acho que eu
no quarto agora, deixa eu ver se eu consigo Pega uma o garrafa de suporte aqui. água, um negócio e bota atrás, que aí você fica livre. E melhorou? Ah, sim, tá, ó, viu? 100%. Agora você fica inteira, quase. Não, agora eu tô aqui na mesa. De repente, no meu background, vocês vão ver meus amigos, o casal amigo meu, que é do Rio de Janeiro. Mas mora. Eu acho que a minha história é história de luta, como todas as maneiras, a gente, né, inicia com todo aquele preconceito, com toda aquela. Essa falha é com a gente aqui ou é com ela lá? Deu interferência, eu acho que aí nessa posição O radar na minha época, né? Agora da interferência. Acho que é a internet aí que eles estão falando. Vamos lá, eu acho que voltou. Voltou, mas não voltou Voltou muito. lá, mas não voltou cá. Eu não sei se estou conectada à internet. Tá, agora voltou. Peraí. Então fica lá na cama mesmo, que tava melhor. Só não dorme. Vai pra cama mesmo. Tô na cama. Pronto. E aí tava falando. Agora tá voltando. Vou. Fica nesse. Eu tenho que. Tá 50. É a distância, é a distância. É porque a conexão tá pela distância, né? Ela tá um pouco lenta. Sim, aí depois eu volto a conversar. Que tal? Não, pode continuar. Acho que voltou agora. Continua. Tem certeza? Aham. Então, é isso que eu estava falando. Eu sou daquela geração. Parou. Lutou para que o preconceito caísse ou que diminuísse e que lutou para uma melhor estrutura do futebol. Nós estamos com um probleminha técnico com a Márcia, mas vamos chegar lá. Sai da... É só você chegar para cima. E caiu. E aí, enquanto ela volta, a gente leva essa bola para dona Bia. Né? A Bia é uma ex-atleta do Estrela Nova, né? E ela até me honrou aqui em colocar ainda tem a camisa de treino, né? Foi a camisa de treino que ela vestia ainda quando tinha lá seus 13, 14 anos. Acho que era, né? Uns 13. Foi minha modelo também, para poder a gente divulgar o futebol feminino do Estrela Nova. E hoje está aqui para contar um pouquinho da trajetória dela, né? Que ela já passou em algumas equipes. E saindo do Estrela, ela jogou Taça das Favelas logo no início, quando a Taça das Favelas começou. Sim. Jogando no Estrela. Participou de algumas competições com o Estrela Nova. E depois começou a ganhar o mundo. Né? E aí, Bia, que você me conta disso? Enquanto a Márcia chega de volta lá na internet dela, a gente vai dando prosseguimento com a Bia e depois voltamos com a dona Márcia Tafarel. Boa noite, né? Já é boa noite. Obrigado pelo convite. Vou contar do início, pode? Pode, a trajetória é sua. Não sou uma pioneira, mas o início não foi diferente. Eu também cresci jogando bolinha de gude, soltando pipa. Só brincadeira de homem. Minha mãe pediu tanto um menino que veio uma menina que só gosta de coisa de homem. Mas eu entendo essa parte. Eu comecei jogando bola com os meninos na escola, até minha professora de educação física chamar minha mãe para conversar. Falou que eu tinha um talento absurdo. Pode até olhar para aquela câmera que é toda sua ali, ó. E que eu deveria iniciar de alguma forma. Na rua da minha casa, ali em Laranjeiras, tem um clube Hebraica de futsal. Foi ali que tudo começou. Eu cheguei no Hebraica com 8, 9 anos de idade e as meninas tudo mais velhas. Não tinha sub-8, sub-9, não. Todo mundo era 15, 16, 17 anos. E o professor liberou de eu treinar e eu fiquei 2 anos no Hebraica.
O professor mesmo chamou minha mãe pra conversar, perguntou se eu tinha interesse em ir pro Fluminense. Minha mãe falou que sim, que ela que comandava tudo. Sempre comandou tudo na minha vida, minha mãe. Você sabe disso. Sim. E com maestria. E me levou no Fluminense. Eu passei também uns 2 anos no Fluminense. Depois do Fluminense fui pro Vasco. Também passei 2 anos no Vasco. Fui pro Estrela Nova. Mas antes de chegar no Estrela, você participou da Taça das Favelas Sim, também. Né? Que Joguei. aí você foi lá um pouquinho na Taça. Foi. E depois é que você achou o Estrela também. Sim. Hoje em dia eu também continuo jogando a Taça das Favelas. E graças ao Estrela também que eu tive a oportunidade de sair do país novamente, porque a primeira vez foi pela seleção brasileira de... Não sei se o pessoal conhece, né? Mas tem o futebol social, Sim. que são 3, é um sintético reduzido, que são 3 jogando. E teve Mundial no México, e a gente perdeu pro México, que foi campeão. Mas foi uma experiência maravilhosa. Voltando, eu fui para os Estados Unidos para ficar num college. Também joguei pelo college nos Estados Unidos. Voltando dos Estados Unidos, teve a proposta do Paraguai, onde eu morei 2 anos no Paraguai. E aí, o que você... Quando você estava nos Estados Unidos, pena, né, que não encontrou a nossa Márcia Tafarel por lá, porque ela era treinadora, ela chegou a treinadora do USA de futsal, né, e era até uma idade que você estava quase que ainda, né, lá. Mas e lá nos Estados Unidos, como que é chegar nos Estados Unidos, uma brasileira para jogar numa escola? Olha, foi difícil porque eu não tinha um inglês fluente, não tenho até hoje, é o básico mesmo. E o preparo físico delas é super acima do nosso preparo físico. Mas em relação à habilidade, não se compara. Aí a gente tem a Márcia para confirmar isso, né, Márcia? Com relação à estrutura dos Estados Unidos para um atleta brasileiro e o que acaba, o que difere, né, do brasileiro para as meninas daí, que aí tem a qualidade técnica. Técnica não, né? A física, né? E o Brasil tem a técnica, né? Eu nunca tinha levantado um pneu de caminhão. Elas levantam um pneu de caminhão. Ô, Márcia, você faz isso mesmo com as meninas? Olha, eu estou tentando acessar o computador aqui, vocês estão me escutando? Não, estou escutando agora, tá bem pra caramba. Então, aqui a qualidade do trabalho, da preparação da jogadora, ela começa muito cedo. A gente tem escolinhas de futebol feminino aqui, né? Vários clubes. As crianças começam muito cedo aqui e, obviamente, tem todos os níveis de futebol aqui, né? Não importa o seu nível. Agora eu estou acessando aqui a... Vamos ver. Deixa eu ver. O computador tá ótimo. E aí você fica até na tela grande. Agora eu não estou escutando. Correto. Peraí, que ele tá mexendo aqui, você vai escutar. Calma. Para? Conseguiu? Pode ir falando que a gente está te escutando. Está escutando? Então, eu falava da estrutura, né? Os Estados Unidos têm todos os níveis, né? A menina que começa a jogar futebol aqui, ela vai se desenvolvendo e aí ela vai... os treinadores, obviamente, fazem a avaliação e vai distribuindo essas crianças em níveis. Então, tem 2, time 3, que eles chamam, né, de blue, white and black, né, alguma coisa assim. E aí você tem os jogos da high school, né, que são jogos escolares. E aí você vai para a universidade, tem um jogo, o jogo de futebol feminino universitário, que é muito forte. E aí você vai para semi-pro ou profissional, né? Um nível semi-pro ou profissional. Várias ligas também. Quer dizer, é um andamento, né? Na verdade, é uma estrutura muito grande. É base por base para chegar ao profissional. Então, até antes mesmo do profissional, tem o pro. Amandinha, onde você estava? Desculpa perguntar, mas em que região você estava? Power. Wyoming. Wyoming. Wyoming, ok. É um pouquinho distante aqui da Califórnia. Eu moro perto de São Francisco. Colorado, mais ou menos. Colorado, eu tenho amigas ali.
É uma região boa, tem várias universidades. Quer dizer, os Estados Unidos em si, em termos de estrutura para o futebol feminino e a valorização, não é só estrutura, a valorização do futebol feminino aqui. Hoje as meninas da seleção americana têm muito mais estrutura e, bom, elas chegaram num nível em que elas negociam o pagamento delas com a federação, porque elas trazem muito mais dinheiro que os caras, né? Quando tem jogos amistosos da seleção feminina, os estádios lotam, diferentemente da seleção masculina, né? A seleção masculina de futebol aqui não é tão valorizada quanto a seleção feminina. Então, a estrutura é completamente diferente, é de primeiro mundo mesmo. Que bom. E aí, Bia, você voltando dos Estados Unidos, você acabou que, né, pintou aquela proposta para você ir para o Paraguai, e aí eu falei assim, eu já não falava com ela, eu já não falava com ela há bastante tempo, mas aí eu sabia que ela tinha voltado dos Estados Unidos, eu falei assim, não, ela tá pronta, ela tá pronta e tem que ser logo que ela volta, porque depois já passa, né? E aí mexi lá uns pauzinhos e consegui botar você lá no time do Olímpia, né? E graças a Deus você ficou uma temporada lá, que te deu mais uma estrutura. Foi. E agora você tá aqui de volta no Rio, jogando os times que você... Depois que você voltou, você tá jogou em quais times? Ano retrasado, eu joguei o Brasileiro pelo Pérolas Negras e o Carioca ano passado pelo Duque de Caxias. E agora? Agora, profissionalmente, não estou em nenhum clube. Mas estou no projeto Emuná, que fica lá em Realengo, Panaiana, que também a gente participa de diversos torneios e campeonatos. Isso é legal, né? Porque aí você... Agora a gente tá... O nosso próximo podcast, Márcia, e vocês também, já saindo, né, Renata? Já falando aqui em primeira mão, não só para vocês, mas para nossos ouvintes, é que o nosso próximo podcast ele vai ser feito... fora do estúdio, com atletas. Vamos reunir um número de atletas que são mães, né? E a gente quer trazer essas meninas para falar um pouco da história delas como jogadoras e como mãe. Como é que elas lidam com isso? Já que naquela época de vocês, lá na década de 80, né? Lá atrás, a gente teve a Senira que jogou, né? Quando era mãe. A gente teve também outras meninas, várias meninas que jogaram. Ainda temos aí algumas que estão conseguindo jogar e ser mãe também. E aí a gente quer não só chegar nas meninas que jogaram como profissionais, mas as meninas que jogam nos bairros, que jogam nos times de bairro. Né? Como é que elas lidam com isso? Como que elas fazem? Então, eu, em parceria com a Renata, a gente está aí tentando fazer esse projeto crescer um pouquinho mais e se alongar até os campos. Então, de primeira mão, né, Renata, já estamos fazendo isso. Já estamos convidando algumas meninas e a gente vai levar elas lá para um espaço que a Renata tem e vamos fazer um café da manhã com a resenha, né, do Estrela com Elas e a inclusão. E vamos levar essas meninas para a gente ver o que elas têm para contar, né, e o que Garanto que vai... tem muita coisa. Com certeza. E aí vamos tentar fazer essa resenha rolar, né, Renata? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E vai ser mais uma das propostas do podcast, entendeu? Então, que a gente não quer ficar só aqui trazendo vocês aqui também, não. A gente quer expandir, podcast quer chegar... externo. A gente quer chegar, por exemplo, se não pode chegar até aqui, a gente poder ir até elas, entendeu? Até vocês. E vamos nos estruturar para isso também. Mas lógico que aqui no conforto com os meninos é maravilha, entendeu? Não tem nem o que falar. Mas, e aí, Bia, como é que você teve uma temporada, depois que você voltou lá do Paraguai, você foi para São Paulo, né? Você chegou a ir para São Paulo e você teve um episódio que até foi... Foi em Manaus. Em Manaus? Foi em Manaus. E aí você teve um episódio que não foi muito, né, muito bom, mas que fez parte da sua história também, né? Como faz e fez de tantas outras atletas. O que passou pela sua cabeça quando você se viu nessa situação? Pode falar sobre o que aconteceu? O que você quiser, a resenha é sua. É uma menina de 16 anos, minha colega do time, foi até mim e me contou que estava sofrendo assédio.
E eu, na mesma hora, disse que a gente precisava não deixar assim, sabe? Porque ela, com medo, não queria dar continuidade. Eu falei que a gente precisava, sim, na delegacia da parte da comissão técnica. Não era o treinador, era a comissão técnica. Porque isso não pode acontecer. Não... Sim. Ah, porque não vai dar em nada. Não, gente, pelo amor de Deus. Assédio é crime. E imediatamente a gente foi na delegacia. E o processo rola até hoje, mas tá dando tudo certo. E que bom, porque eu acho que a partir do momento que você começa a colocar a boca no mundo, que você começa a entregar esse tipo de pessoas, e eu falo isso, sempre defendi essa parte, uma coisa que eu vou trazer de novo aqui para vocês, Márcia, você também que não ouviu, mas assim, quando eu comecei ali em 2015 a frequentar a CBF, que eu e a CBF era quase assim, ó, assim, né? A gente era quase assim. Eu quase tinha crachado a CBF. Depois que eles conseguiram tudo que queriam, né? Tudo que precisavam, aí a gente já não serve mais, porque a gente é só projeto social e a gente só cuida daqueles que ninguém quer cuidar. E aí eu fiz muitos comentários sobre eles poderem fazer algo que pudesse levar dirigentes, treinadores, porque o único lugar que você convida e essas pessoas elas vão é na CBF. Se você convidar elas para ir em outro local, para que elas possam escutar sobre isso, sobre direito da criança, direito, né, os direitos que as pessoas têm diante de um assédio, diante de uma provocação dessa, é crime. Mas eles não vão escutar que eu fale, que vocês falem, mas se a CBF chama lá, todo mundo vai, porque todo mundo quer aparecer na CBF. E aí acabou que eles acabaram fazendo um seminário voltado, né, para os direitos das crianças e dos adolescentes. Sim. A Federação do Amazonense que abraçou nessa causa. A Federação Amazonense pagou nossa passagem de volta porque a gente estava sendo ameaçada. E aí você fica numa situação dessa, né, Márcia? Desconfortável. É muito desconfortável. A gente falar nesse assunto é sempre bom, porque a gente tem que ver que tem meninas aí que estão sofrendo abusos. A gente sabe que tem, mas elas ficam com medo de falar, né? A grande maioria tem medo. Não, elas ficam com medo e também com medo de perder posição, por medo de não ser vista. Isso. E assim, o meu caso, não sei se eu posso falar assim rapidinho. Pode. No meu caso, que eu falei para você, que aconteceu isso, depois para eu voltar pro radar, foi que quando o pessoal foi viajar lá para os Estados Unidos, fazer aquela excursão pela Europa lá. Quando o pessoal foi para lá, o Eurico me chamou e perguntou se eu queria ir. Eu falei, eu quero, mas sendo que para você ir, você tem que sair comigo. Aí eu virei as costas para ele, fui embora para casa e não voltei mais pro radar. Só voltei depois que todas as garotas que estavam no Madureira voltaram junto comigo. Infelizmente acontece bastante. Nossa, eu fiquei muito arrasada mesmo. E a gente sabe que isso não é de agora, né, Alete, nem Bia. Por exemplo, você conta um caso lá de trás, né, Márcia? E Bia conta um caso de agora, recente, né? Porque olha a disparidade de idade, entendeu? Que a gente tem aqui. Né? O Fernando com certeza não sofreu isso, entendeu? Mas a rapaziada, a criançada masculina, elas sofrem muito também assédio. Sim. Entendeu? E muitos deles acabam desistindo. Aquele que não quer se submeter, ele desiste do futebol. Foi o que eu fiz, né? Ele desiste do futebol. Não viajei com o pessoal para poder não ter que fazer o que eu não queria fazer. E a gente se questiona, será que é assim que funciona? Na grande maioria acontece e ninguém nem sabe. Sim, e não sabe. Aí. Infelizmente é um tema que ele é um tema muito, vamos dizer assim, é muito difícil falar, né, sobre esse tema. As pessoas às vezes se sentem assim, não devia falar, não, tem que falar, porque é só falando que você... porque já foi, já passou. Não, já passou, mas tem gente que tem aquela pessoa como inspiração e acaba escutando o que ela fez com outra e a pessoa perde, né, aquela inspiração, porque a pessoa não foi assim. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que... lógico que não você não pode chegar e... não, mas tem que
abrir a mente, né? Hoje a gente está no século XXI, já que chegando no século, né? Daqui a pouco vira o século XXII, e a gente está falando da mesma coisa que foi falado lá atrás, década de 50, década de 60, década de 80, e a gente está aqui, pleno século XXI, falando praticamente as mesmas coisas, entendeu? E aí, o que mudou? Crias, deixa eu adicionar uma coisa aqui que eu acho que é importante, de repente, é uma coisa que a CBF tem que pensar. Eu não sei se existe isso ou não, mas aqui, por exemplo, anualmente, a gente tem que fazer curso sobre isso. Curso sobre child abuse, curso sobre harassment. Tipo assim, você é treinadora, você tem cursos que você tem que fazer de como lidar com a criança, como lidar com os pais, são cursos que você faz todo ano. E um dos cursos que é mais demorado, acho que é 1h30 de vídeo que você assiste, e aí você responde questionários, e aí você recebe a certificação. É sobre child abuse, né? Abuso de criança. Então, eu acho que isso tem que ser ensinado também para os treinadores, ou tem que ter algum tipo de curso que fale sobre isso, como tratar uma criança, como não... porque aqui, dependendo de como você fala com a criança, você pode ser processado. Tem todo esse negócio por trás, então tem treinamento para isso também, né? Obviamente, a gente vive num país machista, quer dizer... Desculpa, eu estou pensando no Brasil. Eu vivo nos Estados Unidos, é um país mais aberto, mas o Brasil é um país machista, a cultura machista, a cultura de objetivar a mulher. Né? Quantas vezes a gente jogava e vinha os caras para assistir o jogo de futebol só porque uma menina era bonita, porque tinha perna bonita, e aí você escutava ou do lado ruim ou do lado bom, ou sua gostosa, né? Ou você escutava do lado ruim, ou sua machorra. Mas ainda escuta então, até hoje, Márcia. Até hoje, é o que a Arlete falou, a gente está falando de coisas que aconteciam na década de 80, né, e que ainda acontecem hoje. Então, eu não sei, eu acho que a CBF, nos cursos dela, ela tem que adicionar esse tipo de assunto nos cursos, né? Eu acho que não é só curso técnico, o sistema, a formação, não sei o que lá. Tem que colocar essa parte também. Isso, eu acredito, Márcia, que não tenha isso, porque a única vez que eu ouvi alguma coisa parecida foi no CBF Social em 2015, quando eu levei essa proposta para o Diogo. Não a proposta em si do seminário, mas eu falei, precisa ser feita alguma coisa que traga esses treinadores aqui para que eles escutem sobre direito da criança e do adolescente. Indiquei até a pessoa para fazer, que era o Projeto Legal, entendeu? Junto com o Nicodemos, que é o presidente do CONAR, e ele foi lá, entendeu? E fez isso, e brincadeira não. Tava cheio aquele auditório, cheio. Auditório cheio. E eu ali no meio, eu falei assim, só assim para esses caras virem aqui. Onde foi isso? E você poder, dentro da CBF, lá em 2015. E aí, foi feito isso, 2015 não, acho que foi até 2016, se eu não me engano. Foi feito isso, e depois disso eu não vi mais falar sobre isso. E é claro que eu, como treinadora, já fui atleta, fui treinadora, e alguns você enxerga, você sabe que faz, e você não tem prova, você não tem como denunciar, entendeu? Então, assim, eu já peguei atleta meu, que saiu do meu projeto, que foi para outro projeto, e em pleno Dia das Mães eu tô indo passear, encontro meu atleta com o treinador dele dentro do metrô, e pergunto o que ele estava fazendo. Eu fui no cinema com ele. Você acha que essa criança estava fazendo o quê? Só para ela poder se projetar no futebol. Pleno Dia das Mães. Surreal. Entendeu? Então, assim, é umas coisas surreal. Mas acaba que você fica tão desconcertado que você não consegue nem tirar foto, e você não tem prova, então você não pode acusar. Mas o fato de ver aquelas pessoas ali, escutando o que eu queria falar... De repente você ia falar e a criança ia falar que não. Não. Então, mas é o que eu tô falando, dentro sem da prova CBF, você não consegue fazer, com entendeu? pessoas importantes escutando uma proposta boa Sim. e não acharem relevante. Então,
Não é possível, E aí você... Mas aí tudo aquilo que pode atrapalhar um sistema... Para eles não tudo ignoram. Que dá trabalho para a CBF não importa para eles. Tudo é para deixado para lá. Se não for beneficiário a eles, eles não vão. Mas a nossa resenha tá aqui, rapaz, olha só. Uma entristecida, já né? deu, vamos mudar o assunto, porque esse aí a gente já falou sobre isso. Alto. Já demos aí a nossa contribuição para que possam ser feitas, né, várias outras fiscalizações. Como eu já cheguei, uma época eu levei para o CEDIM também. Com licença, Cris. Aquele projeto que a gente estava no Bola Donas, eu venho pautando várias coisas sobre essa mesma pausa nossa, esse mesmo assunto. Mas tem várias mesmo, eu cheguei a levar para o CEDIM, que é um Conselho de Políticas Públicas para as Mulheres aqui do Rio. Eu fiz uma proposta com elas para a gente poder fazer uma anamnésia e fazer algo que pudesse fazer com que inibisse um pouco esses treinadores, essas treinadoras, no fato de que se existir um órgão de fiscalização, isso já intimida. Então, assim, mesmo que a gente não consiga muita coisa, seria o fato de ter a pessoa saber que tem um órgão, que tem pessoas que está fiscalizando, já iria dar uma intimidada nessas pessoas, entendeu? Mas como não e foi essa proposta que eu levei para o CEDIM em 2019. Aí eu estava à frente da seleção brasileira de surdo, estava no Chile, aí recebo a ligação de que, a proposta foi aceita, eu fiquei super feliz, entendeu? Todo mundo concordou. E aí quando eu chego, tem uma reunião para você ir, para poder você falar sobre o projeto, e a gente vai, já tá tudo. Quando eu chego, tem umas 20 pessoas na reunião. Pessoas que algumas que eu conhecia, outras que eu nunca tinha visto na minha vida. Uhum. E aí eu falei assim, gente, eu trouxe o projeto, eu trouxe a proposta, e agora eu tenho um monte de gente aqui, o que é isso? Entendeu? E aí eu falei, não, podem tocar, até porque eu estou à frente da seleção brasileira, não vou poder ficar, mas o que precisarem de mim, é só me falar. Acabou que o projeto não deu em nada, né? Porque muita gente em uma coisa acaba em nada, né? Então, assim, tem aquele famoso ego de todo mundo, que um quer, outro não quer. E acabou que desse GT de trabalho que foi formado, eu acho que saiu só a lei estadual de futebol feminino, que também não deu em nada, né? Então, é o que a gente tem para hoje. Mas é um assunto que tem que ser pautado, tem que ser falado, tem que ser... E tem que ser a Federação do Rio, não só a CBF, mas como a Federação do Rio, teria que fazer algo para poder minimizar um pouco isso, entendeu? Mas a gente vamos dar continuidade à nossa resenha, né? A Bia trouxe um tema muito importante, a gente debateu sobre eles, eu acredito que vocês também concordem com a gente com relação a isso, e é muito bacana a gente saber que tem pessoas que bate de frente, que vai encarar o problema de frente, entendeu? Isso é muito bacana. Eu acho que isso já faz com que eleve as meninas, que dê exemplo para as meninas poderem ir colocar a boca no mundo também. Não é bom? E aí a gente volta para nossa resenha, né, Márcia? Que você parou na tua história e parou no tempo aí também? Parou. E aí, de novo, programa técnico com a Márcia Tafarel. Aí a gente continua aqui. Então, Bia, fechando aí a sua resenha, né, sua história. Passa a bola para você. Não, eu já falei até demais, rapaz. Eu quero que você dê continuidade e feche, né, a sua... Na época, eu também queria muito que você fizesse o freestyle, porque você tinha muita habilidade, né, de fazer a bola. E aí, você... O que você... Você nunca pensou em fazer freestyle também? Você ganhava as embaixadinhas dos meninos quando a gente fazia. Teve um sorteio da Taça das Favelas e ele chamou 10 meninas no palco para fazer embaixadinha para ganhar a chuteira da Nike, que na época a Nike patrocinava a Taça das Favelas. E eu fui a terceira da fila das 10 meninas. Aí a primeira fez 30, a segunda fez 40. Aí eu tô lá fazendo, cheguei em 200, parei propositalmente, né? Quando eu olho pra trás, cadê a fila?
Já não tinha mais. Aí eu ganhei a chuteira. Ela chegou, Ninguém quis bater. ela chegou em 100 e o pessoal meteu o pé. Mas porque eu lembro que num dos aniversários do Estrela, né, a gente fez também, aí eu fiz Foi. gincana, né, teve várias gincanas, e na época eu tinha recebido materiais da CBF, e aí eu peguei aquele material e como eu fiz gincana e comecei a falar, você chegar lá, você vai pegar quem pegar primeiro, quem fizer mais embaixadinha leva a bola, entendeu? Então, assim, a gente foi vários brindes naquele dia, né? E a Bia ganhou dos meninos também, na embaixadinha. Né? Segundo os meninos, elas falam que eu trapaceei, né? Que a Bia chegou depois e que eles já tinham terminado. Aí, porque não era quantas embaixadinhas você fazia, era o tempo que você ficava fazendo, entendeu? Então, Bia chegou depois, mas eles foram caindo antes, entendeu? Aí eu falei, mas foi muito bacana. Mas é legal, poxa, tô muito feliz aqui. Acabei falando até mais do que vocês. Acho que eu falei, acho que eu falei mais do que ela, não falei, Renata? Ó, viu? Renata não me controlou, tá ali, ó, não falou nada, entendeu? Mas é muito bacana ter vocês aqui, entendeu? Eu estou muito feliz, né, que vocês estejam aqui. É sempre uma honra pro podcast, entendeu? Pra gente poder alavancar e que todo mundo venha aqui e conte suas histórias. Que mais tarde, quem for lá no YouTube, fazer alguma pesquisa, olhar alguma coisa de futebol feminino, que possa encontrar a história de vocês, entendeu? Que vocês divulguem o canal para que o pessoal escute um pouquinho da resenha de vocês. Fernando, eu sei que você foi premiado, né? E qual foi a sensação dessa premiação para você? Maravilhosa. A premiação só vem a somar na nossa vida, né? Ficou maravilhosa, não tem outras palavras, E né? é uma sensação muito gostosa, né? Muito maravilhosa, né? Sensação gostosa de estar aqui com vocês, fazendo esse podcast. Pô, Melhor jogador da seleção, imagina só. Pois é. A sensação. já fui, né? O tempo passou muito rápido. Mas depois Queria de não você, passasse, mas depois de você, quase não tem ninguém do Brasil artilheiro. olha, E nem nem a seleção soltura. conseguiu se classificar para o Mundial que estão disputando. Pois é. Isso nunca aconteceu. A gente Na fica sua indignado. época, não, a seleção brasileira nunca ficou fora nunca ficou do fora. Mundial. Quando E nós, agora tá nós não fora. éramos campeão, nós éramos vice, eu era terceiro, não saía disso. Hoje não chegar é um Mundial, é um absurdo, né? E o Mundial tá bombando lá no com México. divisões, primeira, tem A e 2, tem primeira e segunda. O Estrela tem que formar a equipe Não dela entendi, para poder aí a gente fica indignado. fazer bons né? jogadores. É. Para poder descobrir os grandes jogadores. A gente já pena tem que o tempo passou muito rápido. Mas aproveitou. voltar um pouquinho. Foi bem aproveitado, tudo. graças a Alete, Deus. você também foi premiada também, né? Recentemente você ganhou uma moção. E qual foi a moção dessa emoção? A moção da minha emoção, nossa, muito boa. Agradeço muito a Lili, a Chuma, a Luciana Boatê, a vereadora Luciana Boatê. Muito obrigada por tudo, que foi emoção para mim, que olha, eu me senti lá atrás jogando no radar de novo, toda metidinha. Que a gente, quando jogava no radar, a gente era metida. Muito Era metida, mesmo, é? que eu tinha um shortinho curtinho, toda metida, ficava metida mesmo. O Mas tinha radar que antigamente era um Flamengo agora, que todo mundo quer jogar. Então era metida Tinha que ser mesmo. mesmo, não tinha Eu jeito era. mesmo. E o Eurico também, ele não gostava que a gente ficasse conversando muito com as garotas, não. A gente conversava depois que acabasse o jogo, quando a gente estava indo para casa. Porque durante ali, os olhos dele, ele queria a gente só pra ele. Nada de resenha, né? Não. A resenha era depois. Pô, mas Olha que moção boa. Olha, recebemos a moção, recebemos a emoção de termos sido o radar Patrimônio Cultural, Histórico e Imaterial do Rio de Janeiro. E eu vi pouca comemoração para isso. Aliás, eu vi quase nada. Mas eu acho que isso Deram pouca importância, principalmente as pessoas que jogaram no radar. Mas Deveriam dar mais importância. eu acho que isso tem a ver com politicagem, né? Na Pode verdade. ser, pode ser. Né? Porque eu sou da seguinte forma. Não importa o político, entendeu? Se ele homenageou algo que você participou, você tem que elevar, entendeu? E por isso que a gente não tem essa coisa assim.
Poxa, se você recebeu uma homenagem, o Radar recebeu uma homenagem do tamanho que é, ser patrimônio do Rio de Janeiro. Tem pessoas que não sabem o Do tamanho reconhecimento. né? daquele reconhecimento. É não um reconhecimento. sabe. Eu, não tem nem eu- ideia, É não tem nem verdade. ideia. completando com você. A minha porque emoção tá lá no quadro, já bonitinha. Olha, eu olho a minha com tá na estante orgulho. também, tá lá Tem aberta assim, na muito estante. orgulho mesmo. Eu não joguei no Radar, né? Nesse dia eu fiquei também muito feliz. Eu agradeço muito também, né, a Luciana Boatê e a Redê como um todo, pela homenagem também, porque você ser reconhecida, né, como pelo ganhar um título, um título de honra, entendeu? De um ídolo, né? De uma pessoa cara, que elevou o esporte no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa, assim, que você não tem como você mensurar, entendeu? Então, assim, eu também, meu fica lá, bonito, o meu título, entendeu? Eu ganhei um mês passado. Eu falo aí- que é minha emoção. E aí eu chego também pra Bia, porque eu também vi que Bia também ganhou uma Sim, moção, né? E reconhecimento como essa atleta. moção de reconhecimento, ela foi sobre e por quê? Então, foi nesse projeto de Emuná, lá em Realengo, da Nayana. Foi graças a ele que teve esse reconhecimento, né, como atleta. Eu fiquei mega feliz. É inexplicável. Realmente Quando- é a Quando felicidade. quando você recebe. Aí você imagina, por exemplo, aí vai eu falando de novo, né, para completar vocês com esse negócio de premiação. A moção não, né? O título, para mim, foi o primeiro. Então, poxa, eu fiquei assim, não tem nem. O sorriso ainda anda do lado e ainda não consegui voltar para o lugar. Mas aí, também a emoção de você receber o primeiro, entendeu? É uma coisa que não te apaga. Então, assim, Eu não esqueço o nunca primeiro, mais. Maravilhoso. a primeira homenagem que eu ganhei foi do Cinefute, né? E, assim, você tá lá no auditório no cinema e a pessoa lá em cima e você fala teu nome, fala, entendeu? O porquê de você estar recebendo aquela homenagem. Então eu tenho a minha primeira medalha do Cinefute, né? Que num estojinho, porque aquilo ali foi assim, cara, até hoje, né? Junta com o sorriso do título e não volta pro lugar de jeito nenhum, entendeu? A Não gente não volta porque é esquece. muita A emoção. gente não esquece. Né? E essas coisas cara, E não tem o que tem pague, né? explicação. Não tem nada que pague, né? Eu- Eu, desses 4 títulos mundiais, todos eles eu fui homenageado em Itaboraí, como em Niterói, quando eu cheguei, das viagens, todos os vereadores, o prefeito, o chefe da Câmara Municipal, o prefeito, Inclusive, presidente, todos. Um deles eu fui lá, né? Você Te até foi prestigiar, junto, foi isso. dentro da Câmara Municipal. Aham, isso Foi, aí, você é tava lá. verdade. Isso é o que faz a gente estar no esporte, né? O que o esporte traz na vida de qualquer atleta que se desenvolve, até mesmo aquele que não se desenvolve, mas que tem momentos que eles. Que a vida é o esporte, né? Que é aquilo que gosta de fazer. Eu cheguei num. Eu só perdi os meus títulos minhas homenagens do Cinefute para a Pia Suntac, né? E a Márcia não voltou mais. Para Pia Suntac, que quando ela estava aqui à frente da seleção brasileira, aí os meninos, Cristina, quem é que a gente vai chamar? Eu falei assim, um dia vocês vão achar alguém que possa homenagear, né? Porque todo ano sou eu. Daqui a pouco eu passo a Marta, né? Daqui a pouco eu tenho mais medalha do que a Marta. Aí chegou a Pia, né? E eles homenagearam a Pia. Então, perdi o meu título pra Pia, né? Mas também não voltou mais, depois que ela foi embora. Eu vou cobrar aí, Antônio. Agora, a única coisa que eu sou é assessora, não assessora, né? Mas uma coordenadora de acessibilidade do Cinefute. Então, junta a galera, né? PCD, e a gente leva lá para assistir os filmes. Né? Isso é uma coisa que a gente faz todo ano. Mas é muito bom. Já estamos chegando aqui aos nossos finalzinhos, né? Sim. Com todo o atraso, com toda falta, mas a gente vai chegar num ponto que vocês, né, possam chegar e transmitir essa mensagem para todo mundo que conhece vocês, para quem não conhece, a gente está lá, poder pesquisar lá no nosso canal e ver um pouquinho,
dessa resenha muito gostosa que a gente teve aqui. E aí, passou seu medo, Alete? Passou, agora eu só tô com frio. Tô com frio também. E aí, Passou medo. mas e aí, vocês têm alguma coisa assim que o esporte trouxe para vocês, além do que vocês falaram aqui, que vocês esqueceram ou que lembraram agora? O esporte em si, ele te reabilita para a vida do dia a dia. Independente de ele te traga medalha, te traga título, ele te traz reabilitação para o dia a dia da tua vida, do teu trabalho, da tua casa, da tua família. O que você fazer, o esporte, ele mexe com tudo da tua vida. Então, não é só homenagem, um dinheiro que você vai ganhar, ou vai uma viagem que você vai fazer. É a tua saúde, a tua vida daqui para frente. O esporte te reabilita para a vida. É, Bia? Eu concordo. Esporte é saúde, né? Isso. Mas isso é uma palavra feita, né? Isso é uma frase feita. Não. Vamos achar mais uma coisa assim, entendeu? Que você acha que não seja uma frase feita, que seja uma coisa que... O que você tem hoje que você inspira para as meninas que você já vem ali desde os 8 anos, né? Mas começou mesmo a jogar futebol ali a partir dos 13, 14 anos. Então, assim, as meninas, o que você fez ali naquele tempo que você não faria hoje? Hoje você já tá com 26, 26, né? Que isso, parece não. Não vi ainda. Mas olha a trajetória. Você olha para ali, 13 anos, né? Para 14. E agora, né? 26 anos. 26. Entendeu? Não sei, acho que eu aproveitei muito. Vivi bastante do futebol, a maioria das vezes por amor, porque não tinha investimento, né? Agora que tá crescendo, um pouquinho. Ano retrasado, quando eu tava jogando brasileiro no Pérolas, o maior salário do clube era o meu, R$900. Isso pra mim é vergonhoso. E aí de você coração. dentro de um clube. Gente. Então tem muitas meninas que jogam por amor mesmo. Sim, pela camisa só, né? Na verdade. Muitas jogaram por muito tempo só pela camisa, né? Agora que alguém já consegue, vamos dizer assim, que entre aspas, viver, né? Do valor do futebol, entendeu? A gente tem algumas meninas que estão ali, até encontrei com algumas, com a Caju, que tá lá no Espírito Santo, a Caju, que jogou, né, que já jogaram comigo, assim, a Amanda, a Caju, uma que foi do Lourinho também, e elas estão lá, né, jogando, não sei se a Amanda ainda está, mas são meninas que começaram, entendeu, nos projetos aqui do Rio, né, a Catu, né, que tá lá, a Catu já jogou um pouquinho, a gente já fez de matéria, e agora eu vou levar, vamos chamar, vou tentar buscar, entender um pouco dessas histórias dessas meninas, e trazer para o canal, porque eu acho que o canal, a ideia do canal não é abraçar só o pessoal da antiga, sim, entendeu? É abraçar... A causa no todo. Isso, é chegar em todas as atletas e atletas com PCDs, independente se eles são mulheres ou se são homens, né? Quando a gente fala da inclusão. E a mulherada, desde lá da década de 50... aqui aparecer para poder falar. Eu tô para conversar ainda também com a filha de uma das atletas lá da década de 50, que a gente tem contato, elas participaram do nosso fórum, do nossa exposição em 2014, e tiveram presente, algumas delas já se foram, mas acho que ainda tem uma ou duas ainda, e eu tô para conversar ainda com elas para ver como é que a gente vai fazer para poder ouvir um pouquinho, nem que seja, se não ela, né, se não uma delas, a filha, para contar um pouquinho da história delas, que era muito bacana, são as meninas lá de Araguari. Então... Interessante. Em Araguari, a gente botou uma foto bem grande da goleira. A goleira, quando ela veio na exposição, ela estava com 84 anos. Nossa! E ela chorou na frente da foto dela, exposta na exposição, entendeu? Aquilo foi muito lindo. Ela jogar com as meninas, que na época a gente convidou o pessoal, foi logo quando estava começando o Caramba, e o Caramba veio, a gente trouxe o Caramba, e a resenha, o bate-bola com elas,
né? Nesse dia tava ela, a Senira, a Lúcia Reis e até mesmo a... Ai, meu Deus do céu, agora fugiu o nome dela. Tava junto. E a galerinha do caramba. Entendeu? Veio todo mundo, a gente fez ali a resenha, bate-bola. E ela, assim, ela chorava, mas ainda tentou bater uma bolinha ainda com as meninas ainda, entendeu? Assim, ela mais enorme, aquela goleirona, sabe? E ela, mais muito bacana. E eu sou muito feliz por ter conhecido, entendeu? Essa galerinha lá da Caramba, tá década. com um time muito bom. Sim, sim. É Um porque time o feminino com uma investimento, né? estrutura Mas lá sempre top, teve uma estrutura top muito boa. demais. Uhum. Lá sempre teve uma estrutura boa, é um projeto de um. Agora eu esqueci o lugar que ele é, mas eu conheço ele, já fui lá. E logo no início. E a gente conversava bastante. Aí depois foi ficando lá e a gente seguindo. Mas já tem bastante tempo. Ele está hoje nessa estrutura porque foi muito. Ele chegou no Brasil e quando ele viu, assim, aquelas crianças, quando ele viu as coisas... O nome do projeto, quando ele me falou, ele viu aquelas crianças assim, ele falou assim, caramba! Aí ficou. Aí ele botou o nome do projeto Caramba, porque caramba, essas crianças assim, assado, né? E foi... É que eu esqueci o nome dele, eu sou muito ruim de guardar nome, sabe? Só apelido. Não, nem isso, porque, olha, eu sou ruim mesmo de guardar nome. Me desculpe, pessoal, mas ele sabe se ele assistir, ele sabe de quem que eu tô falando. Sabe que é ele. Aí. Mas é muito bacana. E aí nós vamos para nossas considerações finais, né? A gente já tá chegando aqui na nossa resenha. A Márcia não voltou, né, meninos? Não tem como mais. Depois eu falo com ela. Vou pedir para ela fazer as considerações e você encaixa depois, né? Tem um link novo, vê se você tenta fazer entrar para se despedir, mas se não funcionar. Mandou para mim o link, então a gente está aqui num probleminha técnico, pessoal, mas enquanto isso, eu passo, né? Vamos passar essa bola para a Lete, para ela fazer as considerações finais, enquanto eu vou tentando trazer a Márcia de volta. Vamos lá. Minhas considerações finais é agradecendo a Cristina Lima por nós estarmos aqui, né? Que tá bem legal essa resenha. E outra coisa, pedir aos pais para acompanhar seus filhos sempre. Não pode, pede outra pessoa, mas não deixa o filho sozinho em treinamento, tanto menino quanto menina. Tem que procurar estar acompanhando. Outra coisa, quero agradecer a todas as pessoas que fazem parte da minha vida, principalmente a minha esposa que está aqui, minha filha, Simone Suelen, que é minha filha, e Yasmin Gama, que é a netinha. Grande beijo, eu amo todas vocês. E essa bola para nossas considerações finais, você vai passar para a Bia mesmo? Então vamos embora, Bia. Suas considerações finais, Bia. Agradecer pelo convite novamente. Isso é ouvir as histórias, sabe? O que eu escutei de experiência hoje foi surreal. A história desse cara aqui é maravilhosa, gente. Então, por mais histórias como as nossas, agradecer por essa iniciativa. E também vou mandar um beijo para minha esposa que tá em casa, que vai assistir também. Meu filho Bernardo, minha mãe, que sempre esteve comigo. A Cris sabe disso, minha mãe sempre me acompanhou em tudo na minha vida, minha mãe sempre me apoiou. E acho que é basicamente isso. Mas eu quero, agora, antes de passar para o Fernando, você está falando meu filho Bernardo. Por quê? É filho da minha esposa. Da sua esposa. Sim. E você adotou. Já estava de olho. Olha quem é que não vai sair do Estrela. Né? Então, já se prepare, porque você vai ser uma das convidadas, porque se você tem um filho, né? Porque a gente, uma das ideias é que a gente não abrace só as mães que são, que tiveram, né, fruto dos seus filhos mesmo, mas a mãe que cuida também, né? Que é parceira da mãe e que cuida do filho. Então, a gente também vai estar levando... E já entra também um outro lado também da história, porque se eu for contar aqui também a admiração que ele tem por mim, que eu tenho por ele.
Então, Ele, com o maior orgulho, pai ele vai nos mesmo. meus jogos, aí o pessoal, olha que não sei o que, a camisa 10, ele é minha mãe, todo... Os amiguinhos da escola. então a gente já pode ver que você já vai fazer parte desse grupo das mães que jogam futebol, né? Pra gente. E eu assim, eu tô muito feliz. Agora eu tô mais feliz ainda porque ela é mãe, né? Então, assim, e que, vamos dizer assim, que o fruto do Estrela vai estar nesse grupo, né? Então é muito bacana. Eu também tô para fazer o convite para Marli, mas eu não sei se ela ainda está jogando, mas eu vou perguntar para poder ela ir, porque ela também, né, casou e tem uma filhota também, né? Legal. Ela cria uma filhota, a filhota da esposa dela, e a gente vai ver, né, se a gente consegue reunir. Inclusive, eu ia perguntar pra você como tá sendo lá os treinos de domingo pra levar ele. Agora não estamos com criança, né? Tá só a partir dos 14 anos, só com o pessoal sub-17, até o sub-17, vamos dizer assim, que a gente está tentando formar. Aí eu deixei um pouco parado lá e tá com um amigo, que é o Odilon, que é o treinador, e ele que tá dando andamento nos treinamentos, né? Porque eu falei, olha, eu tô pendurando o meu apito. E aí ele tá tomando conta, ele assumiu para mim, né? Então ele fica lá na retaguarda. Então eu vou lá de vez em quando. E agora que o de 15 15 dias os amputados vão para lá treinar, aí eu vou estar lá de 15 15 dias. Show. Tem o. Te mandou no celular agora o link que o Roger mandou. Ah, tá, porque não tá aqui no outro. Esse chegou pra você. Chegou. Vou mandar para ela. Eu tava achando que você tava falando que já tinha acabado, e eu falei assim, mas ele botou 30, eu tô olhando aqui. Tem 20, tem 20. Não, mas é isso, galera. Sigam o canal, se inscrevam. Márcia, tô mandando outro link aí para você fazer as suas considerações finais. Se você conseguir entrar aí, dá uma entradinha só pra gente fazer os finalmente, tá bom? Desculpa, Bia, te cortei para ver se a gente traz a Márcia de volta. Sim. Continue. É isso. Curtir aí, compartilhar, que vai ajudar bastante Dá o aquele canal. likezinho, Dá aquele like. entendeu? Não custa Toca o nada. sininho, entendeu? Vamos olhar para a resenha da rapaziada, não só da rapaziada, como das meninas. Tem outros que vão entrar. Se Deus quiser, o Roger já prometeu pela segunda, terceira vez que ele vai colocar uma vez por semana os nossos vídeos lá que tá no outro canal, já vai poder juntar e unir esses vídeos que são, né, nós já estamos na nossa oitava edição. Já, né? 5 lá e 3 aqui. Essa já é a nossa oitava edição. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar a 1000 edições. Muito mais. Entendeu? Vamos chegar a 1000 edições. Amém. Se Deus quiser. Entendeu? E aí, nossas considerações finais para o nosso atleta aqui. Obrigado. Vitorioso. Eu só agradeço, né? A gente só agradece pelo convite, por estar aqui junto com as meninas, né? Fazendo dando um pouco, né? Do que a gente fez nessa trajetória toda da nossa vida. É experiência adquirida, né? Então, de experiência adquirida, acho que é a experiência que você tem que passar. Que as coisas se renovam, tem que vir outros. E as coisas passam. Na vida da gente, as coisas passam e surgem outros. Como surgem outras, entendeu? Não fica para você tem que repassar isso. Então, é o que a gente tenta passar. Por exemplo, porque hoje a gente ainda continua no esporte fazendo alguma coisa, tentando passar. É a experiência que a gente tirou esses anos todos. Foi muito bom. Só sente saudade porque passou muito rápido. Poderia ficar mais um pouquinho, mas o tempo, a vida, não adianta, você não fica para semente, entendeu? Você vai passando. A gente só agradece. Gratidão ao Senhor. Muito obrigado a Deus por nos botar de pé, estar respirando o ar que Ele nos dá de graça para respirar. E a gente só agradece. Obrigado, Senhor, por tudo. E a vocês também. Obrigado. Obrigada. Adeus. Falou bonito, falou pouco, falou bonito, né? Mas isso é muito bacana, sabe? Eu era uma coisa que eu sempre pensava,
na época da pandemia, aí eu falei assim, cara, eu vou fazer live para poder chamar o pessoal para falar, isso aqui. Mas eu sempre fiquei meio assustado com essa coisa de falar, né? Aí todo mundo vira, pô, mas tu fala pra caramba. Mas tu já desenrolou, tu grava vídeo, fica legal, que não sei o quê. E aí aquilo foi amadurecendo. A gente, né, teve uma época que a gente tentou, e aí não foi à frente. Teve uma época que eu até tentei junto também, né, a Rata a gente fez essa proposta, né, da Rata, na época tava a Rata, a Lucinha e a Leti. Aí depois entrou a Redê também. Mas acabou não acontecendo, né? E aí eu fiquei com aquilo. Aí tentei, e antes disso eu já estava tentando vir com o pessoal, com o Museu da Pelada já. Vamos embora fazer, vamos ver as meninas, vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque o Museu da Pelada, ele conta, né, e guarda as histórias dos homens, né, que jogaram futebol, né, das antigas. E aí eu falava, cara, vamos fazer com as meninas também, tem que fazer com as meninas, você tem que tem muita menina ainda para ser entrevistada. Tem, entendeu? E aí, gente, ó, aproveitando que a Leti falou isso, a gente só consegue dar prosseguimento no nosso canal, no nosso projeto, com vocês indo lá, dando like, ajudando ali, trazer parceiros também. A gente precisa de parceiros para poder a gente continuar o projeto, entendeu? Para que ele fique cada vez mais profissional, mais didático também, entendeu? A gente precisa. Hoje a gente tem, né? A gente tem as mulheres do Brasil que estão em parceria com a gente, né? Também o Sino Eventos, que faz a Copa Sininho, né? Que a gente até tá na Copa Sininho, né? Tem a Recel, que é o conserto de celular, pessoal lá de Nova Iguaçu, lá daquela área ali, entendeu? Quebrou o telefone, vai lá na Recel, que a Recel resolve rapidinho, rapaz. E não se esqueçam aí os times, as meninas que jogam futebol, que tem times organizados, vão para a Copa Sininho. A Copa Sininho é o maior barato, eu tive lá, a menina é uma resenha muito bacana, entendeu? Como funciona? Isso aí, a Copa Sininho, ela tá acontecendo agora. Então, acabando agora, que eu assino eventos que faz. É feminino? Feminino. É sub ou profissional? Eu acho que... Não, é de bairro, né? De centro, de bairro, né? Então, agora nós estamos lá com 8 ou 10 times que tem. 6 times, né? Tem 6 times. Na próxima edição, essa é a segunda edição. Ano que vem tem a próxima edição ou esse ano ainda, Renata? Então, ano que vem tem a próxima edição. Vamos tentar trazer mais times, entendeu? Para participar ali e trazer a Copa Sininho, elevar a Copa Sininho, sim, entendeu? Para poder... Deve ter muita pessoa que não conhece, né? Sim, sim. E por isso que a gente está aqui, é uma parceira do nosso podcast, entendeu? Então, hoje nós temos eles como parceiros, que é o que faz com que a gente consiga ir adiante. Mas a gente precisa de mais, porque tá realmente... É complicado a gente manter um projeto mais em cima, assim, né, a nível profissional, entendeu? Mas, assim, a nível amador, a gente vai fazer indo para os campos, fazer algumas resenhas. Eu já fiz algumas, entendeu? Aí eu falei assim, não, depois quando a gente não puder ir lá no estúdio, aí eu vou soltar as resenhas que eu tô pegando, entendeu? Então tem história das meninas. E eu, amadora, né, como eu sou, né? Eu fiz, a primeira que eu fiz, comprei aqueles... Voltou. Voltou? Oba! Nós temos... 15 minutos. Olha, a gente já... Como você tinha caído, ele conseguiu fazer um link aqui para você voltar. Tá me ouvindo? Oi, eu voltei, mas agora eu estou aqui no restaurante, aí está bem barulhinho aqui, porque os vídeos... Vocês estão vendo? Que coisa mais linda. O sonho. O sonho. Aí a gente veio comer alguma coisa e eu disse assim, acho que não vai voltar mais. Mas vocês estão me escutando? Tá, perfeito. Vamos aproveitar e aí já faça suas considerações finais e me diga o que você acha, né, desse projeto, dessa iniciativa para elevar as histórias das meninas que jogaram e jogam futebol. E as pessoas com PCDs, lógico. Obviamente, a gente fica feliz com qualquer tipo de projeto que
visibilize, principalmente as pioneiras, né? Porque a história das pioneiras é uma história que foi invisibilizada durante muito tempo. Ainda continua. Então, eu acho que toda a iniciativa, todo projeto que venha salientar essas pioneiras que plantaram a sementinha, né? Inclusive, eu até, há uns dias atrás, eu conversei com um outro rapaz chamado Gabriel e eu falei, olha, tem as pioneiras lá da minha cidade, que eu comecei jogando quando eu tinha 13 para 14 anos, e essas mulheres elas jogavam em empresas, né? Como é que a gente fala? Elas jogaram futebol feminino pelas empresas, né? Começaram pelas empresas. Ninguém contava essas histórias. Ninguém sabia que tinha futebol feminino nas empresas antes de ter clube, né? Então, são histórias que têm que ser visibilizadas, as pessoas têm que conhecer, porque todo mundo conhece Geração Marta, Cristiane, Formiga, né, essa geração nova, mas poucos são os que conhecem as pioneiras. Então, todos os projetos que fazem com que as pioneiras sejam visibilizadas, eu acho que é super importante. E a gente agradece. Eu acho que a sua iniciativa, a iniciativa de algumas outras pessoas que eu tenho contato, são iniciativas que precisam ter investimentos, porque eu sei que vocês precisam de ajuda, e eu espero que vocês consigam essa ajuda para manter esse podcast, esse programa, esse projeto, para que mais e mais pioneiras possam contar suas histórias. E você que trabalha, obrigada, né, pela parte que me toca, e você que aí você também é uma educadora de pessoas com deficiência. Trazer as pessoas com deficiência para contar suas trajetórias, isso é um gol de placa? Com certeza, eu trabalho como paraeduqueira, né? Eu sou professora numa escola no ensino para crianças especiais, então crianças com autismo, síndrome de Down. Então é muito, muito, muito importante a inclusão. A inclusão é tudo. Eu acho que é a valorização do ser humano como um todo, né? Não importa o tipo de deficiência, não importa o tipo de problema que a criança enfrenta, eu acho que visibilizar e dar oportunidade de crescimento, de desenvolvimento é muito importante. Então, a sua iniciativa de também trazer os para-atletas são muito, 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 muito importantes. Para eles também contarem a história de superação, para eles inspirarem, porque eles sim são inspiração, né? De todas as dificuldades que passam e superam, né? Então, a história deles é ainda mais importante de ser contada. Com certeza. A gente tem um exemplo aqui do nosso lado, né? Muito. Tem um exemplo aqui à minha frente, do lado da Bia, que está aqui, entendeu? Encantada com a história. Ela tá até emocionada com a trajetória dele, né? Eu falei, Bia, é porque você não ouviu além do Fernando, a gente já teve aqui também o Emanuel, que também tem uma história que você sabe, então você é muito admirável. Muito, a dele ainda se torna assim um pouco mais superação, né, do que as emoções, porque ele foi um garoto que perdeu a perna até a articulação. Até a articulação, né? Então ele não tem nada, isso desde criança. Então, assim, e depois ele acabou se envolvendo com droga. E foi o esporte que tirou ele, entendeu? Foi a vontade. Que eu falo contigo. A vontade, entendeu? De mudar e de sair das drogas. O futebol trouxe, foi o esporte que tirou ele né, desse caminho também. Então, assim, tem muita coisa que... É a superação em cima de superação, na verdade, né? Superação é todo dia, né? É todo dia. Até eu agora já tô me sentindo que eu fico me superando o tempo todo, rapaz. E eu falo assim, meu Deus, obrigado por ter amanhecido, por eu abrir o olho, porque eu tenho duas pernas, eu tenho dois braços, e eu ainda tenho uma mente, entendeu? E eu tenho ainda uma língua que fala que é uma beleza. Então, tá bom demais, rapaz. Eu não tenho o que reclamar da vida. Com certeza. Entendeu? Não tem por que reclamar, né? E aí você também que fica aí, entendeu? Reclamando da vida, com tudo no lugar. Cara, pensa o que você pode fazer. Agradece todo dia, porque é só dessa forma que a gente chega à frente, todo entendeu? mundo tem. Isso não é falha, isso aí é da humanidade, né? Então a gente está chegando no finalzinho, Márcia. Que bom que você pôde voltar, né, e estar aqui com a gente e dar as suas considerações finais. Ele já
falaram aqui também. E a gente encerra nosso podcast aqui, o Estrela com Ela e a Inclusão. Esperamos que logo, logo a gente possa voltar nesse estúdio com mais pessoas. Eu tô louca para trazer a Cici também, né? Então você já vai fazendo aí a cabeça dela, entendeu? Que em breve eu quero a Cici aqui também. E se eu puder chegar a mais pessoas que estão no mundo do futebol e possam trazer exemplos, entendeu? E suas trajetórias, isso vai ser fantástico, entendeu? Então, assim, tem muita gente que eu quero trazer para cá, entendeu? Eu tô assim, se o dinheiro desse e eu pudesse, né? Não é nem se eu pudesse, é se eu pudesse e o dinheiro desse, né? Então, eu acho até que eu tô podendo, mas o dinheiro não dá. E aí a gente tem que chegar, né, de novo tentar trazer os nossos apoiadores. Parceria. Tem que vir as parcerias para a gente poder, né, sempre estar fazendo o melhor, fazendo o melhor para quem está aí desse lado, né, vir contar suas histórias, independente se jogou no clube, se jogou onde jogou, deixou de jogar, mas eu tô em falta porque eu tinha que estar com uma intérprete aqui e por falta de recurso a gente não tem uma intérprete, né? E aí por falta de recursos a gente não tem uma intérprete, eu não pude trazer os meus surdos para falar ainda, né? Então isso tudo por causa de recursos. Então, assim, eu tenho uma galera surda também que tá louca para sentar aí também. E a gente não tá podendo ainda, né? Por causa da intérprete. Que, na verdade, teria que todo o programa, porque ele é de inclusão, ele teria que ter uma intérprete. Mas, infelizmente, a gente está começando e tudo no início é um pouco mais lento, né? Mas a gente pede aí para você, que você que puder, quiser abraçar nossa causa, nosso projeto, é só entrar em contato comigo. Vai lá no Estrela, pode ir no direct do Estrela, ou então me procurar. Todo mundo já sabe meu telefone, que é o único, toda a vida, entendeu? Também. Mas traga sua logo para cá. E tá aberto aos times também, aos times de bairro, que queiram que a gente fale aqui sobre eles. Vem, que a gente bota sua logo ali, entendeu? A gente tá buscando vocês para que a gente possa divulgar o máximo possível. Tá bom? Agradeço imensamente a presença de vocês. Desculpa. Nós é que agradecemos. Agradecemos você. Que honra. Obrigada. Eu sei que não hoje... chora, não. Não, essa parte eu já consegui vencer. Essa parte eu já consegui vencer. Mas, assim, desculpa o transtorno hoje do fato de vocês não terem falado ao vivo com todo mundo de vocês, com os meus também. A gente, infelizmente, acontece, né? Quando é ao vivo, tudo pode acontecer, né? Então, hoje a gente teve um problema técnico com relação à internet. Conseguimos, graças a Deus, fazer com a Márcia, mas logo, logo a gente vai estar jogando no canal, aí todo mundo vai estar podendo assistir aí, tá podendo ver a resenha que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado a todos que vão ver, a todos que estão aqui, entendeu? E dá o likezinho, toca lá o sininho, entendeu? Mas se inscreve no nosso canal que compartilha vale a pena. bastante. E transmite aí pro mundo, espalha pro mundo, que todo mundo quer saber. Olha Obrigada. pra geral, Boa noite. geral, gente. Vamos ajudar.